Bom, se você gosta de tomar aquele chazinho quando está gripado, se você prefere os medicamentos mais naturais, então preste atenção nesse programa. E mesmo você que não acredita muito no poder das plantas, preste também atenção neste programa, porque você vai entender que existe ciência por trás dos medicamentos naturais. Bom, em tempos de pandemia, a busca pelo fortalecimento da imunidade tem levado cientistas e pesquisadores a descobrirem novos benefícios através das plantas. Dados do Ministério da Saúde informam que houve um crescimento de, olha só, 161% na busca da prática em que se utiliza plantas para o tratamento de doenças, a famosa fitoterapia. Mas assim como os medicamentos comuns, os fitoterápicos também, olha, precisam ser utilizados com prescrição e ter um acompanhamento de um profissional de saúde. Por isso, porque também, com certeza, existem algumas contraindicações. E nós vamos explorar melhor esse assunto, conversando com o médico endocrinologista e mestre em medicina do estilo de vida, Dr. Luiz Fernando Sela, aqui no programa hoje. Mas a sua participação é imprescindível, então manda aqui pra gente a sua pergunta, a gente quer saber a sua dúvida. O nosso WhatsApp é o seguinte, 0 operadora 12 98266 0004. Você já sabe, né? Todo o programa eu falo. Se você ainda não salvou aí no seu celular, aproveita, salva, porque vários especialistas participam aqui do programa Vida e Saúde e você pode tirar dúvidas, esclarecer dúvidas importantes aqui no programa. Agora, se você preferir, você pode usar a câmera do celular apontando aqui para o QR Code aqui da tela e você também vai ser direcionado para o nosso WhatsApp. Aí você manda a sua pergunta, diz quem você é, seu nome e a cidade de onde você está falando para a gente trazer aqui, na medida do possível, na nossa tela. Dr. Luiz Fernando Sela, obrigada pela participação aqui no Vida e Saúde. É muito bom conversar com você sobre esse assunto, porque existem dúvidas que podem tanto ajudar como atrapalhar quem não está conhecendo, quem não está sabendo tudo sobre medicamentos fitoterápicos. Bem-vindo. Obrigado, Teru, pelo convite. Sempre bom falar sobre esse assunto. Apesar de ser endocrinologista e trabalhar com estilo de vida, eu gosto muito e uso muito os medicamentos fitoterápicos. Sim, Dr. Luiz Fernando tem vasta experiência nessa área, já trabalhou como médico do estilo de vida em diversas clínicas e spas aqui no Brasil. E por isso que é importante a gente falar com você hoje, doutor, porque eu queria saber se os medicamentos fitoterápicos, eles são tão confiáveis quanto os medicamentos convencionais. Sim, eu queria primeiro começar explicando o que é um medicamento fitoterápico, né? E a diferença entre um simples chá que você pode fazer na sua casa. Existem as plantas medicinais que a gente usa para fazer um chá, para fazer alguma bebida medicinal. É uma planta que tem uma propriedade medicinal, ela é usada para o tratamento ou para a prevenção de alguma doença. E o medicamento fitoterápico, ele é uma planta que foi estudada. Os cientistas conseguiram isolar ali os princípios ativos daquela planta, conseguiram identificá-los e ela passa agora por vários testes de segurança, dosagem, testes de eficácia clínica para saber se de verdade funciona. E ela tem todo um processo de preparação, de industrialização, como um medicamento convencional. Então, um medicamento fitoterápico, ele é sim confiável quanto um medicamento convencional, ele passa por todos os testes para certificar que ele realmente funciona. Então, normalmente ele vai vir em cápsula, em pozinho, porque ele vai ser um composto mais isolado, mais, como é que a gente chama? Mais forte, tem um nome, mais concentrado. Purificado. Isso, Tá. o medicamento fitoterápico, ele é diferente de um chá de camomila que você compra na feira livre, ele é um medicamento produzido pela indústria farmacêutica. O seu princípio ativo é derivado de uma planta, ou seja, ele tem uma matéria-prima vegetal, e ele vai então vir numa caixinha, você vai comprar na farmácia, ele tem bula, ele tem indicações, contraindicações, ele tem recomendações, e ele segue então o mesmo padrão de um medicamento convencional. Então você vai encontrar na farmácia como um medicamento mesmo, tanto na prateleira sob prescrição, ou alguns que você consegue pegar ali mesmo naqueles balcões que tem suplementos e vitaminas. Legal. Doutor, para a gente desmistificar algumas ideias quanto aos fitoterápicos, a gente montou aqui algumas ideias que podem ser mitos ou verdades. Eu queria sua ajuda agora
para decifrar cada uma dessas ideias aqui. Os fitoterápicos não precisam apresentar registro na Anvisa, é verdade? É mito, Teru. Eles precisam sim, como eu falei, eles passam por todos os testes. A indústria que quer ter um medicamento fitoterápico aprovado precisa submetê-lo à vigilância sanitária, que vai aprovar ou não, vai registrar ou não esse medicamento para comercialização. Então precisa sim. Mito então, minha gente. Vamos ver essa outra ideia aqui. Os fitoterápicos, será que devem apresentar apenas ativos vegetais ou ele pode ter compostos, ele pode ter mais de um ingrediente ali? Como ele é um fitoterápico, fito vem de plantas, então ele vai precisar ter exclusivamente matérias-primas vegetais. Agora, existem os fitoterápicos, medicamentos fitoterápicos simples, que vão ter apenas uma planta medicinal ali, e existem os medicamentos fitoterápicos compostos, que podem ter, por exemplo, uma associação de 2 ou 3 plantas medicinais dentro do mesmo medicamento, mas precisa sim ser exclusivamente vegetal. Maravilha, então é verdade, minha gente. Olha aqui, essa outra ideia quanto à fitoterapia. Eles não apresentam efeitos colaterais, essa é boa. Apresentam sim, Teru, podem apresentar. Não que vão apresentar, mas eles podem sim apresentar efeitos colaterais, porque as pessoas às vezes acham que uma planta medicinal é só um chazinho, é só uma plantinha. Mas numa planta medicinal existem vários compostos químicos ativos que causam efeitos no nosso organismo, ou seja, semelhantemente a um medicamento convencional, que você tem lá um princípio ativo, os medicamentos fitoterápicos também têm princípios ativos que têm um efeito terapêutico, mas pode, em alguns casos, ter o efeito colateral. Então, não é porque é natural que a gente pode tomar de forma indiscriminada. Lembrando que é um remédio, gente, então com certeza tem que analisar. E por isso a importância de você estar acompanhado sempre de um profissional da saúde na hora de escolher o melhor fitoterápico para você. Doutor, olha essa ideia aqui. Então, peraí, deixa eu colocar aqui. Eles podem apresentar efeitos, sim, mito aqui. Será que eles podem ser vendidos sem receitas? Teru, existem vários tipos de medicamentos fitoterápicos. Alguns são exclusivos para venda com prescrição médica, então eles têm a tarja vermelha, somente o médico pode prescrever. Existem outros que são medicamentos fitoterápicos vendidos sem receita. Então tem alguns muito comuns que as pessoas usam para ansiedade ou para insônia, alguns que ficam nas farmácias, não atrás do balcão onde só o farmacêutico tem acesso, mas eles ficam naquelas prateleiras junto com os suplementos, com as vitaminas. Então existem sim alguns que já foram testados, eles são seguros e eles podem ser comprados sem a receita médica, mas é importante que a pessoa leia a bula e tome o medicamento fitoterápico conforme as recomendações da bula, para que ela não tenha nenhum tipo de problema. E caso ela tiver algum sintoma, ela deve entrar em contato com um profissional de saúde imediatamente. Então aqui eu vou colocar... É meio verdade, meio mito, né? Porque depende do medicamento, então. Vou deixar assim. Teru. Por exemplo, existem medicamentos fitoterápicos que podem ser prescritos pela nutricionista ou pelo dentista ou diferentes profissionais. Existem aqueles que são exclusivos de prescrição médica e existem alguns que estão de livre acesso nas farmácias. Legal. Vamos para essa outra ideia aqui quanto a fitoterápicos. O horário e a forma de ingerir influenciam no resultado. Você já deu uma boa deixa aqui agora há pouco sobre essa. Sim, influenciam sim. Da mesma forma que um medicamento, um antibiótico, por exemplo, você vai ter que tomar de 8 em 8 ou de 12 em 12 horas, o medicamento fitoterápico, ele também tem uma posologia adequada, ele também vai ter dosagem, ele tem forma de administração, ele também tem os horários corretos. Então, mais uma vez, né, eu vou falar de novo, não é porque é natural que a gente pode usar de qualquer jeito. Legal. Ele tem sim as suas recomendações. Tá. Olha essa última ideia aqui. Opa, veio junto. Os fitoterápicos podem interagir com a medicação de uso contínuo. Boa também.
Podem sim, Teru. Eles podem interagir com medicamentos de uso contínuo convencionais, tanto potencializando o efeito do medicamento, quanto também inibindo a ação do medicamento. Então, vou dar até um exemplo que é muito conhecido, né? Tem muitas pessoas que tomam um fitoterápico chamado erva de São João para o tratamento da depressão, né? Esse remédio tem o nome científico Hipericum perforatum. E ele não pode ser usado concomitante a outros antidepressivos. Porque se você tiver um antidepressivo convencional, né, como uma fluoxetina, uma sertralina, e mais esse remédio fitoterápico, você pode ter uma potencialização do efeito e pode ter efeitos colaterais. Então, mais uma vez, o cuidado de você ter um acompanhamento médico. Quando você for ao médico, falar dos outros medicamentos que você toma, dos suplementos, enfim, para que o médico consiga avaliar se existe alguma interação medicamentosa importante. Bem interessante isso. Doutor, eu quero saber o seguinte, será que os fitoterápicos sozinhos conseguem combater algumas doenças? Dão conta? Conseguem sim, Teru. Dependendo da doença, é difícil falar assim de uma forma muito genérica, né? Porque é um mundo muito amplo, né? E as doenças também são muito diversas. Então, é claro que, vou tomar um fitoterápico para tratar um câncer. É claro que não vai funcionar. Agora, problemas de saúde ou sintomas mais comuns, né? As pessoas acabam buscando um fitoterápico para um transtorno de ansiedade mais leve, usando medicamentos fitoterápicos calmantes. Aí nós temos o exemplo da passiflora, que é o do maracujá, existe a valeriana, a melissa, ou seja, existem plantas medicinais que têm um efeito calmante e que podem ajudar. Outro muito comum também são as gastrites, né? Muita gente usa fitoterápicos à base de camomila ou da espinheira santa, que tem um efeito de redução da dor no estômago. Então, para essas doenças ou sintomas que são mais leves, os fitoterápicos eles podem sim ter um efeito bastante satisfatório. Agora vai depender muito de qual é a doença e de qual o fitoterápico que a gente está falando. Doutor Luiz, me conta uma coisa, a gente está vivendo numa época de pandemia ainda e muita gente buscou auxílio da fitoterapia para atuar na prevenção ou no combate ao coronavírus. Quero saber se existe alguma coisa de fitoterápico que pode atuar, que pode realmente ajudar na prevenção. Olha, a prevenção de uma infecção viral, né, de uma doença infecciosa aguda, a gente não faz com medicamentos ou com remédios fitoterápicos, né? A melhor forma de prevenção é você evitar o contato com o vírus, então, usando máscara, lavando as mãos, né, fazendo as medidas de distanciamento, ou uma vacina, né? Uma vacina que, de fato, você tome, produz anticorpos, e aí, quando você entrar em contato com o vírus, o corpo vai poder combater. Então, essas são as formas preventivas diretas que são comprovadas. Agora, o que um fitoterápico poderia ajudar? Ele pode ajudar indiretamente, por exemplo, diminuindo seus níveis de inflamação no corpo, para que se você entrar em contato com o vírus, você tenha uma reação inflamatória menor. Eles podem estimular as células do sistema de defesa a funcionarem melhor, para que se você entrar em contato com o vírus, você tenha uma resposta imune melhor ao vírus, ou até mesmo após o diagnóstico, após a infecção, existem alguns fitoterápicos, como a equinácea, que são usados para algumas infecções virais, diminuindo os sintomas e talvez encurtando um pouquinho o tempo de doença. Mas nenhuma dessas plantas foi ainda testada contra o coronavírus especificamente, porque é uma doença muito nova. Mas alguns, como a equinácea que eu falei, já foram testados e funcionaram para o resfriado ou para a gripe comum. Gente, vale a pena, então, dar um voto de confiança mesmo sem a gente ter a comprovação científica ainda. Doutor, agora, os resultados dos medicamentos fitoterápicos, será que eles são mais lentos quando comparado aos medicamentos alopáticos? Teru, difícil dizer assim, generalizando para todas as doenças, mas normalmente o fitoterápico ele vai ter uma concentração do princípio ativo mais baixa do que um medicamento convencional. Normalmente, um medicamento convencional, ele até pode vir de uma planta, só que o princípio ativo é isolado
e ele é feito numa grande quantidade para aquele medicamento. Muitas vezes o fitoterápico ele vai ter um princípio ativo numa concentração um pouco menor. Por isso ele dá menos efeitos colaterais normalmente, mas ele pode sim ter uma resposta um pouco mais branda, né? Então, eu dei o exemplo agora há pouco sobre o uso do maracujá, ou da melissa, ou da valeriana para uma ansiedade. Eles nunca vão ter um efeito de um remédio tarja preta para dormir, né? Aqueles remédios que você toma e simplesmente apaga. Então, o fitoterápico ele não vai ter um efeito tão forte, tão pronunciado. Então, em alguns casos, ele pode sim levar um tempo maior. E por isso que a gente também recomenda, né, Teru, além de você usar o medicamento fitoterápico, você ter um estilo de vida saudável para dar para o seu corpo as condições para ele combater a doença. Falou tudo, doutor. Realmente não dá para isolar uma maneira só de se cuidar, tem que cuidar do todo. Agora é o seguinte, doutor, é muito bom a gente ouvir essas informações aqui com você que é especialista, mas também é importante a gente conhecer a experiência de alguém que faz uso de medicamentos fitoterápicos. E a gente foi atrás e a nossa repórter Ana Mintureta está lá acompanhada de uma farmacêutica que faz sim uso de fitoterápicos. É isso mesmo, Ana Min? Boa tarde. Oi, Teru, boa tarde. Boa tarde para você que está acompanhando a gente no Vida e Saúde. Pois é, eu estou aqui numa farmácia no centro de Jacareí, interior de São Paulo, e nós estamos aqui com a farmacêutica Lisandra, que ela faz uso de algum desses medicamentos e vai contar para a gente. Lisandra, como foi que você conheceu esses medicamentos? A partir de que momento que você começou a usar? Conta aí para a gente. Boa tarde. Boa tarde. Eu sempre fui apta ao uso de fitoterápicos e produtos naturais, eu sempre gostei muito. Onde eu comecei a ter mais contato foi na faculdade, alguns anos atrás, e até mesmo pelo conhecimento. Foi onde eu comecei a fazer mais o uso, eu usei bastante para ansiedade, anti-ansiolítico, para dormir melhor, para ter mais equilíbrio. Foi onde eu comecei a fazer os usos desses medicamentos. E Lisandra, conta pra gente, a gente ouve muito falar que os fitoterápicos, eles demoram um pouco mais a começar a fazer efeito. Como que foi essa experiência para você? Logo em seguida você começou a sentir os benefícios? Como que foi isso? Cada organismo responde de uma forma, né? Para mim foi muito rápido. Naquele mesmo momento, em 2 dias, eu já comecei a sentir, eu já comecei a dormir melhor, estava menos ansiosa. Então, para mim, foi bem rápido. E aí esses benefícios que você sentiu, você teve algum efeito colateral? Porque a gente fala muito de benefício, né? Mas e efeitos colaterais? Em algum momento você fez uso de algum medicamento que sentiu um efeito colateral? Conta aí. Eu sou muito sensível, então, para mim, por exemplo, um chá já funciona, um suco já funciona. E eu tomei, sim, um anti-ansiolítico. O que eu senti, que para mim, naquele momento eu achei que não foi muito legal, eu achei muito sonolenta durante o dia. E na verdade, durante o dia a gente precisa estar um pouquinho mais proativa, né, para fazer as nossas atividades. Na época que eu comecei, que seria para estudar, né, então eu senti isso, que eu fiquei um pouco mais sonolenta. Foi onde eu fui diminuindo e eu preferi mudar o produto. Para você sentir esses efeitos aí, quanto tempo você precisou usar para sentir tanto o efeito colateral quanto os benefícios? Para mim foi bem rápido, né? Foi lá pelo 3º, 4º dia eu já estava sentindo. E quando eu senti, eu já fui mudando, né? Já fui procurar mais orientação, já fui estudar mais sobre, para trocar para aquilo que fosse melhor para mim naquele momento. Isso é uma coisa muito importante que você falou, e é sobre procurar orientação, informações a respeito dos fitoterápicos. O que você diria aí para as pessoas que muitas vezes acham que, porque é fitoterápico, que pode usar à vontade, o quanto quiser, como quiser, pode trocar também como quiser, sem a orientação de um profissional? O que você diria para essas pessoas? Não é só porque é fitoterápico que a gente vai sair usando, né, de qualquer forma. Tem também a posologia certa. Então, a importância, né, de conversar com o farmacêutico, de conversar com o terapeuta, de conversar com um profissional especializado que ele possa te orientar, te indicar a melhor maneira de você tomar aquele medicamento. A posologia correta, qual o melhor medicamento ou fitoterápico para você naquele momento.
Tá joia, obrigada pela sua participação. Tá aí, ó, não é porque é natural que a gente pode usar de qualquer jeito, né? Tem que ter sempre uma orientação. É com você aí no estúdio, Teru. Obrigada, Namin, obrigada, Lisandra, também. Doutor Luiz, eu quero saber o seguinte, o armazenamento desses fitoterápicos segue o padrão da alopatia? Precisa ter algum cuidado específico? Sim, Teru, eles são medicamentos como os outros, eles são princípios ativos sujeitos ao efeito da luz, do calor, da umidade. Então, também deve ser armazenado num local fresco e arejado, porque um local muito quente vai fazer estragar mais rápido, protegidos da umidade, para que ele não venha a mofar, e também no local protegido da luz, né? Quando a luz incide no remédio, ela também vai estragando ele aos pouquinhos. Tá. E também sempre observar, ter o prazo de validade. O fitoterápico tem validade, tem que olhar na caixinha do medicamento e nunca tomar remédio vencido. Doutor, só para a gente encerrar aqui, chegaram algumas interações que eu quero trazer para você, mas as precauções, os cuidados que a gente precisa ter com relação aos fitoterápicos, ficou bem claro que aqui não dá para a gente tomar indiscriminadamente, sem o auxílio de um profissional de saúde, mas em alguns casos... Peraí, parece que chegou uma pergunta exatamente sobre isso. Vou trazer essa pergunta aqui. Ó, quem está perguntando para a gente... É a Verônica de Goiânia. Os florais se enquadram nos medicamentos fitoterápicos? Há contraindicação no seu uso? Olha, essa pergunta dá um programa, Verônica. Não, florais de bar são outra coisa, um outro tipo de tratamento, um tratamento integrativo que é considerado, mas é diferente de um medicamento fitoterápico. Tá. Doutor, eu quero saber o seguinte... Fala pra gente dos cuidados, de contraindicação, gestante, idoso, aquelas pessoas mais vulneráveis. Tem que tomar uma certa precaução, né? Sim, os fitoterápicos eles precisam ser indicados de maneira correta. É importante você buscar informação com o seu profissional de saúde antes de fazer o uso, né, indiscriminado. Informar o profissional qualquer reação que você tiver. Observar também, como você falou, gestantes, crianças, mulheres que estão amamentando ou idosos, eles podem ter algumas restrições ao uso do fitoterápico. Comprar de uma boa procedência, muito cuidado, que às vezes a gente está navegando pela internet e aparece lá, planta milagrosa, vira febre não sei aonde, está todo mundo usando e tendo resultados milagrosos. Cuidado com essas grandes promessas, né? E siga sempre a orientação da bula, para você tomar de forma correta. Doutor, mais uma interação aqui interessante. Olha aí, quem está perguntando para a gente é a Vera Lima. Qual é a diferença entre medicamento fitoterápico e homeopático? Olha, a gente percebe uma confusão sobre esse assunto. A gente precisa bolar um programa só falando sobre essas tendências aí. Sim, o fitoterápico, como a gente falou, é um medicamento exclusivamente de origem vegetal, ou seja, ele é muitas vezes o extrato seco de uma planta que vem numa cápsula ou num comprimido. A homeopatia é um outro tipo de tratamento onde esse princípio ativo ele pode ser de origem animal, vegetal ou até mineral, então ele não é exclusivamente do reino vegetal. E esse princípio ativo ele vai sendo diluído inúmeras vezes, de maneira seriada, através de um princípio que se chama de dinamização. Então, bem diferente a fitoterapia da homeopatia. Nossa, completamente diferente. Tem mais uma última interação, doutor. Olha, quem está falando com a gente é a Bruna. E ela disse o seguinte, existe reversão de diabetes pelos fitoterápicos? Essa pergunta está representando várias outras que foram enviadas aqui para a gente, doutor, sobre outras doenças. Existe sim reversão do diabetes do tipo 2, não do diabetes tipo 1, o tipo 2, aquele que a pessoa descobre mais para frente, né? Não aquele de criança, só que não por fitoterápico, mas por mudanças do estilo de vida. Eu mesmo já ajudei muitos pacientes a reverterem o diabetes tipo 2, mas isso vai passar por perda de peso, exercício físico e uma mudança bem importante na alimentação. Também o sono, o controle do estresse. Não dá para fazer todo esse processo somente com um fitoterápico, porque a causa do diabetes tipo 2 é um estilo de vida inadequado. E estilo de vida não se trata com remédios, nem convencionais ou nem fitoterápicos. Se trata com mudanças do estilo de vida.
Muito bem, muito obrigada, Dr. Luiz Fernando Sela, médico endocrinologista, também mestre em medicina do estilo de vida, idealizador também do site do projeto Sou Saúde. Se você quiser conhecer mais, tem muita coisa boa para você. É SOW Saúde, você acha muita coisa legal para você lá nesse site. Doutor, obrigada pela participação hoje. Obrigado você, Teru. Um abraço. Outro. É o seguinte, você sabe que mês de outubro tá aqui, um dia super especial, tá para chegar. As crianças aí estão ansiosas? Lá em casa tá pegando fogo, gente. E o Vida e Saúde está celebrando junto com você essa data e também junto com a gravadora Novo Tempo. E só nesse mês você vai receber até 50% de desconto em todos os produtos infantis da gravadora. Tem DVD da Tia Cecel, tem as aventuras dos amigos e heróis, tem mochilas, coleção, toda a coleção do Minha Vida é uma Viagem. Seus filhos gostam? Os meus amam. Tem muito mais para a criançada. E a grande novidade que você já está acompanhando aqui durante toda essa semana na live, que está acontecendo às 6 da tarde pelo Facebook, NT Play, NT Kids, é essa revistinha para pintar, para colorir. Olha que legal, é um livro de histórias, com as histórias que você gosta de cantar. Agora as crianças vão poder levar para casa e vocês vão poder pintar juntos, passar um momento super legal, interagindo, falando sobre a Bíblia de maneira divertida, engraçada, e vale a pena você ligar para a gente, escutar o seu coração. Acesse aí, olha, novotempo.com/gravadora. Se você preferir, você também pode ligar aqui para a gente. O telefone é 0300 789 1111 ou até o WhatsApp está valendo também. O WhatsApp é o seguinte, 0 operadora 12 98100 4302. Estamos esperando sua ligação, viu? E a gente pausa agora para o próximo bloco, onde nós vamos perceber a diferença, ou conhecer a diferença entre depressão, aquela da doença bipolar, e a depressão que não está ligada a esse transtorno. É o assunto do Claramente aqui. E ainda tem essa receita deliciosa de pudim de banana com aveia. Uma ótima opção para você fazer aí na sobremesa, café da manhã ou até no lanche da tarde. Não sai daí não que eu te ensino já já.